Graça e paz a todos. Mais um dia na presença do Senhor. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra? Vamos lá para Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 ao 32. O título nos diz assim: Jesus anda por sobre o mar. No versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Essa palavra eu já li e reli várias vezes, mas ela me chamou a atenção. É que quem conhece essa história já sabe, os discípulos todos estavam no barco. E quando Jesus vem caminhando, eles se assustaram, mas o Pedro foi o único que se encheu de coragem. E ele caminhou sobre as águas. Mas de repente, ele deixou de olhar para Jesus. Ele se preocupou com o vento. E agora, a hora que ele se preocupou com o vento, a água que estava embaixo dos seus pés, agora já estavam na altura do peito. E ele pediu socorro. Jesus prontamente levantou Pedro. E muitas vezes nós agimos como Pedro. Estamos cheios de coragem, cheios de fé nas nossas caminhadas. Permanecemos firmes. Mas de repente, o vento se torna forte e sentimos medo. Que bom que quando sentimos medo, nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso e Ele está ali toda vez que clamamos por socorro. Ele vai lá e nos ajuda, nos levanta. E mesmo quando a nossa fé é tão pequena, Jesus está no tempo certo, na hora certa. Ele está sempre com a sua mão estendida. Por isso, nós não podemos perder a fé. Quando as nossas caminhadas estiverem difíceis, temos que prevalecer até o fim. Amém? Vamos orar? Oh Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. Continua abençoando, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a prevalecer na fé. Sabemos, Senhor, que é tão pequena, mas Tu és um Deus misericordioso, que está ali para nos ajudar. Só Tu, Senhor, nos compreende. Deus maravilhoso, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor, os nossos pastores. Cuida da vida de cada um, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, nas nossas caminhadas, que não possamos nunca, Senhor, desistir dos nossos caminhos. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas e creio que Tu ainda hás de fazer. Abençoa, Senhor, esse culto, Senhor. Todos os louvores, Senhor, adoração a Ti. Abençoa também, Senhor, a palavra que Tu já preparaste. Muito obrigada, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa permanecer em nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a paz, tudo bom com vocês? Vamos adorar o Senhor juntos? Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Paz, igreja, vamos louvar a Deus, amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Povo de Deus, boa noite, graça e paz a todos. Amados, antes de orarmos, eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno trecho da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim a Palavra do Senhor: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Queridos, eu queria me deter apenas na parte final do versículo 1 que diz assim: em favor de todos os homens. Esses homens, amados, que estão em família, que estejam em família ou não, todos que estejam investidos de autoridade ou não, todos que estejam investidos de liderança ou não, mas principalmente todos os homens que estão enfermos, tanto físico como espiritualmente. Nós precisamos ter em mente que as pessoas tementes e confiantes e também dependentes de Deus não devem se sentar e aceitar tudo que lhes vier. A nossa obrigação é lutar
em oração pelos nossos ideais, por nossos líderes e por nosso país, independentemente do tipo de líder que essa pessoa possa ser. Provérbios 21:1 nos diz, vamos ver Provérbios 1:1. Diz assim, Provérbios 1:1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Os olhos de Deus, amados, eles percorrem a terra para encontrar aqueles que são leais e fiéis a Ele, e apoia-os totalmente. Vamos orar? Eu gostaria que vocês orassem pelas famílias, pelos líderes e também pelos enfermos. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais uma quinta-feira, mais uma quinta de oração na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com esta porta na qual podemos meditar na Tua palavra, podemos falar com os nossos irmãos, Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, é nosso dever todos os dias orarmos, Senhor Jesus, pelos nossos familiares, por aqueles, Senhor Jesus, que amamos, por aqueles que muitas vezes, Senhor Jesus, não têm a prática da oração. Mas nós, como servos do Senhor, sempre temos que nos identificar com a oração e orar intercedendo por esses familiares, Senhor, que muitas vezes não te conhecem, mas que precisam, Senhor Jesus, te conhecer, precisam vir para a Tua presença e possam serem instruídos, guardados e abençoados por Ti. Pai, como famílias, Senhor Jesus, também temos uma liderança que são os nossos pais. Como igreja, Senhor, temos os pastores. E no trabalho, Pai amado, também temos uma liderança. E também, Senhor Jesus, na forma de governar o nosso país existem pessoas que lideram, Senhor Jesus, e que muitas vezes a gente não se sente na obrigação, Pai amado, de orar por essas pessoas por não concordar muitas vezes pela prática de suas ações. Mas independentemente disso, Senhor, sabemos que é nossa obrigação interceder, Pai, pelas autoridades constituídas. Por isso, Senhor Jesus, que a Tua mão esteja estendida sobre os governantes brasileiros, Senhor Jesus, para que eles sejam tocados pela Tua palavra, Senhor Jesus, pelas nossas orações e possam, Pai amado, fazer um governo voltado para a população, respeitando os Teus ensinos, respeitando, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai Santo, também queremos neste momento, Senhor Jesus, de tantas dificuldades porque o Brasil passa por causa dessa doença, Senhor Jesus, que está aí. Pai, que o Senhor venha curar as pessoas, Pai amado, ou aquelas que se dedicarem, Senhor Jesus, a tratar das pessoas, possam fazer, Senhor Jesus, esse trabalho com amor, com dedicação, se esmerando, Senhor Jesus, para que a vida das pessoas possam ser cuidadas de melhor forma, Pai Santo. Ó Pai querido, nós oramos e pedimos, Pai amado, por essas 3 classes de pessoas que são os nossos familiares, os nossos líderes e os nossos enfermos. É no nome santo de Jesus que nós pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, mesmo que seja online, mas para te agradecer, Deus, e cultuar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado diário conosco.
Obrigado, Senhor, porque a cada manhã renova, Senhor, a nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, porque até aqui tem nos dado o que comer. Não tem deixado nos faltar nada, Senhor, não tem deixado passarmos necessidade. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Em nome do teu Filho amado. Ó Deus maravilhoso, que possamos ter mais intimidade contigo, Senhor, através da oração, Deus, e através da palavra. Senhor, a oração que nos aproxima mais de Ti, Senhor, que nos torna mais sensíveis ao ouvir, Senhor, a Tua voz, nos torna sensíveis, Senhor, para que possamos entender quando Deus fala conosco. Ó Deus maravilhoso, a Tua palavra também é muito importante para a nossa vida, porque além de conhecermos, Senhor, a Tua vida, também nos guia, Senhor, nos nossos dias. Ela é o que nos sustenta diariamente, ela que, Senhor, nos dá o direcionamento, Deus. O que está na Tua palavra, Senhor, não tem erro. Te pedimos, Senhor, que possamos ter mais intimidade todos os dias, ou pela oração, ou pela palavra, Senhor, ou pelos dois. Mas pedimos, Senhor, que possa trabalhar no nosso coração para que tenhamos vontade, Senhor, de Te buscar todos os dias. Em nome do Teu Filho amado, Te agradecemos, Senhor. Amém. Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu peço então para que abram junto comigo em Salmos 37. Nesse período, né, nesses últimos dias de meditação, a gente tem falado bastante sobre Salmos, né? E este, em especial, ele é um salmo bem longo, mas eu quero só ler algumas partes dele com vocês. E é algo que eu tenho me lembrado bastante, são o que está escrito nesses salmos, né? As palavras que estão escritas aqui. Então, primeiro vamos ler o Salmo 37, do versículo 1 ao 9, que nos diz: Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Agora, vamos no 25, 26 e 27. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Agora, para finalizar, o 39, só o 39. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Amém. Senhor, nosso Deus, obrigada, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque podemos aprender com ela, meditar, trazer sempre aos nossos dias, trazer sempre para nossa convivência, Senhor, que possamos gravá-la em nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não esquecermos de todas as palavras que estão na Tua lei, Senhor, no que Tu deixou para nós, Pai. Use-me, Senhor, como canal neste lugar,
através da internet, Senhor, e que todos que ouvirem possam meditar junto comigo, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Amém. Então, né, eu tô pensando muito nessa palavra, porque a gente já falou, né, várias outras pregações sobre esse salmo e tudo, né, só que sempre a gente ouve alguma coisa diferente, né, e nos dias atuais, que a gente tá sendo bastante bombardeado com notícias sobre, né, o que a gente tá vivendo atualmente, sobre a questão pandemia, política, relações sociais, a forma como as pessoas usam as redes sociais para, digamos, se aparecer, até a palavra acho que certa, né? Que hoje é tudo muito visual, né? E querendo ou não, a gente é bombardeado com isso, com notícias, com interações que muitas vezes nos afetam, né? Mas a gente sempre tem que prestar bem atenção no que tá na palavra, né? Que cada vez as coisas vão se estreitar mais, os tempos são maus. E no mundo jaz o maligno. Ele está sempre ao nosso redor como um leão, né? Pronto a nos devorar. E a gente tem sempre que se firmar na palavra cada vez mais. Então, sempre quando acontece alguma coisa comigo, assim, que eu miro, claro, às vezes a gente, né, perde um pouquinho do controle, assim, né, fica brabo, se irrita, grita, tá, depois, né, passa e tal, mas sempre a gente tem que pensar que a gente tem que meditar e pedir ajuda para Deus e sempre ver que a nossa luta, né, não é contra carne e sangue, e sim contra o mundo espiritual, né, que é o que nos cerca. Aí eu anotei algumas coisas aqui que eu acho bem interessante da gente analisar bem os versículos, né, que eu sempre quando da minha para trazer a palavra, assim, eu sempre fico assim meio temerosa, porque o que eu vou falar, né? Daí eu sempre procuro falar alguma coisa que eu tô passando, que eu passei, ou que foi muito útil para mim, e é isso, né? É isso que eu sempre faço. Então, eu sempre fico pensando, procurando, assim, palavras que eu possa usar no momento, né? E então aí eu vou analisar com vocês alguns versículos, né, que eu anotei. Vamos ler novamente. Aí, cadê? Ó, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então é isso, né? Sempre quando a gente recebe alguma notícia que a gente fica triste por conta da maldade que só aumenta, a gente não deve se aborrecer, né? Apenas orar. Aí aqui no 3, ele fala que confie no Senhor e faça o bem. Então a gente deve confiar e fazer o bem, né? Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Eu até grifei a palavra segurança porque é algo tão quisto nos dias de hoje, né? Se fala muito em segurança. Cada vez se investe mais em segurança. Segurança eletrônica, segurança física, seja, enfim, para casa, pessoal. E a gente, querendo ou não, né, mora aqui onde as leis não são muito rígidas para quem comete crimes. Então a gente tem que firmar a nossa segurança no único que pode nos livrar, que é Deus, confiar em Deus. E claro, não vai sair por aí dando, né, dando brecha, né? A gente tem que se cuidar, a gente deve se cuidar em todos os aspectos, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, Ele que nos protege, que nos dá segurança.
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Esse aqui eu acho mais incrível, porque eu até fui procurar o significado de deleite-se, que a gente tem uma ideia do que significa, né? Mas no dicionário ele está associado com satisfação, prazer, entre outras definições, né? Mas eu anotei essas, que é o que mais se encaixa aqui, né? Então ele fala aqui: deleite-se no Senhor, ou tenha satisfação em estar com o Senhor. E como que a gente tem satisfação de estar com alguém, né? É quando a gente conhece essa pessoa, quando a gente tem uma intimidade com ela. E é isso que a gente tem que buscar em Deus, conhecer Ele, ter intimidade com Ele. E como a gente conhece Ele, né? Estudando a palavra, orando, buscando de todo o coração. Assim a gente vai conhecer Ele e ter prazer de estar com Ele. E assim Ele vai atender os desejos do nosso coração, porque, como diz na palavra, o nosso coração é enganoso, muito enganoso. E a gente não conhece o futuro. É só Deus que sabe. Só que a gente tem os desejos, né? Coisas que a gente quer, seja em qualquer esfera, né? E a gente é imediatista. E a gente tem essa dificuldade de entender. Eu até anotei uma frase aqui que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, ó: Deus conhece o futuro do seu eterno agora. Então é isso. E nesse caso aqui, eu acredito, né, que Ele atenderá os desejos do nosso coração, porque os nossos desejos vão estar de acordo com os desejos dele, com os desejos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né, como um pai, né, o nosso pai. Aí aqui no 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então, entregar o caminho e confiar também é algo muito difícil. Para mim é muito difícil. E eu imagino que é para todo mundo, porque a gente tem essa coisa assim, né? Como é que eu vou entregar? Eu sempre oro pedindo para Deus, eu entrego a Ti, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu possa realmente deixar nas Tuas mãos, que eu não me preocupe, me dê fé, Senhor, porque a fé, eu acredito que faz a gente confiar mais, entregar, né? Então, aí aqui no 7, ele já passa, né? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então, no momento que a gente entrega, que a gente confia, a gente tem que descansar. E aqui eu também eu sei que todo mundo sabe o que é descansar, né? Mas até eu anotei aqui algumas definições de descansar também. Ó, então descansar é livrar-se de preocupações, acalmar-se, obter tranquilidade. Isso também é sinônimo de descanso. Não é só deixar de fazer algo, né? Algo que tá te forçando fisicamente, mas sim livrar-se de preocupações. E quando Deus fala no sentido de descansar nele, eu acho que é nesse sentido aqui. Livrar-se de preocupações, acalmar-se, obter tranquilidade. Deixar nas mãos do único que pode, né? Claro, a gente não deve simplesmente orar, né? Como o pastor Marcelo já falou, outros tantos já falaram, eu quero um emprego, né? Eu acho que foi esse exemplo que ele mais usou. Eu quero um emprego, Senhor, me abençoa a hora e tal, e fica em casa dormindo. Não, né? A gente tem que, claro, a gente tem que agir mais de acordo com o que a gente deve fazer, mas também não dizer que entrega, que confia, e a gente vai lá e toma todas as decisões e não espera Deus agir, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E aí também eu acredito que a gente deva orar e pedir para Deus nos capacitar para a gente ter esse equilíbrio, que também é difícil, né? E aqui também, ainda no 7,
que além de aguardar, descansar e aguardar com paciência, a gente não deve se aborrecer com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, eu e o Dani, né, conversando. A gente trabalha no ramo financeiro, quer dizer, o Dani, né, eu trabalhava, mas eu acompanho ele ali, né, e nesse ramo, a gente vê muitas pessoas, como é que eu vou explicar sem parecer rude nem ofensiva, assim, incompetentes, digamos assim, que se dão bem, que não fazem o trabalho direito, não sabem nem a metade, digamos, do que o Dani sabe, do que ele tem estudo, e acabam se dando bem, acabam com cargo maior, acabam sendo elogiados, enfim, por coisas que eles nem sabem. E às vezes, a gente se entristece, é claro, porque a gente, poxa, não estamos sendo reconhecidos, né? Que injusto, né? E isso aqui tá aqui, né? Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. A gente pode se aborrecer, né? A gente pode ficar triste, mas Deus é justiça e com certeza ela vai vir de uma hora ou de outra, né? Uma hora ou outra, no caso. Então, a gente tá cada dia aprendendo mais, né? E aprendendo a esperar, a ter paciência, a não se aborrecer com o sucesso dos outros. Nesse sentido, tá, gente? Quando alguém tem sucesso que mereceu, nossa, a gente fica feliz também. E quando é algum amigo, algum irmão, enfim, a gente também fica feliz. Óbvio que a gente fica feliz pelas pessoas, né? Mas, claro, a gente também fica triste em casos, assim, de, digamos, injustiça, né? E aqui no 8 é muito interessante também, né? Que ele fala, evite a ira e rejeite a fúria. Como que a gente evita a ira, né? É uma coisa, porque a ira, quando a gente fica irritado, irado, alguma coisa, é praticamente instantâneo, é uma ação muito rápida, né? Mas eu já comecei a ter algumas atitudes, assim, por exemplo, eu tenho a rede social que eu não tinha, né? Eu fiz há pouco tempo por causa de lojas, coisas assim, que é o Instagram, né? Acho que muita gente tem. E aí eu entrava ali de vez em quando, não uso muito, tá? E eu até evito postar coisas ali. Só quando é alguém que pede, assim, né, pra postar, comprou lá, posta pra ajudar a divulgar e tal. Aí eu faço, né? Mas eu tenho. Aí às vezes eu entrava e acabava ficando irritada com algumas postagens de algumas pessoas. Então, o que eu comecei a fazer? Primeiro, quando eu via que aquela pessoa postou alguma coisa, eu não olhava. Porque às vezes pode ser uma coisa legal, às vezes pode ser uma coisa que vai te chatear. Então, quando eu via que era daquela pessoa, eu já pulava, não olhava. Aí, mas mesmo assim, aparecia ali. Era alguma coisa ofensiva, nesse sentido assim, tá? Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e excluí essa pessoa. Então, eu tô evitando de ficar irada. E claro, se ela vier perguntar por que eu excluí, óbvio, eu vou falar, gosto de ti, te admiro nisso, mas nesses outros aspectos não, estava pra gente continuar assim, né, tendo esse respeito um pelo outro, eu né, espero que tu não leve a mal, te excluí e tal. Mas eu acredito que não vai nem perceber, né? Mas então, esse é só tô dando um exemplo, né, de o que eu fiz, né, de uma atitude que eu tive. Porque às vezes a gente absorve, né, tudo que a gente vê ou o que alguém veio falar pra gente. E aqui ele fala, né, evite a ira e rejeite a fúria. Aí entra na questão do domínio próprio, né? Não se irrite, isso só leva ao mal. Ele já dá aqui o porquê, né? Só leva ao mal.
Aí a gente para lá no 26, né? Não, 25, né? Aí aqui no 25 ele fala: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Então é isso. Quando a gente é justo, e eu acredito que somos justificados pelo sangue de Jesus, né? Porque nós não somos justos. Mas aqui ele tava falando, eu acho que no sentido de ser correto, né? De ser correto. Aqui diz que não ficaremos desamparados, e nem os nossos filhos, porque eu acho que quem tem filho assim vai entender, né? Que não há coisa pior do que ver o nosso filho com alguma necessidade, ou com alguma dor, ou com alguma coisa, e a gente não poder ajudar, não poder tirar aquilo na hora. Eu acho que é terrível. Eu sempre oro nessa questão, né, da fome, do desemprego, né, nessa questão, principalmente pelos pais que estão passando necessidade e não tem para dar para os seus filhos, né? Que eu acho que além da dor física, é uma dor emocional, digamos, muito, muito grande, né? Mas aqui Deus ele tem essa promessa, né? Que não ficaremos desamparados, nem nosso filho mendigará o pão. Ele, Deus, é sempre generoso, como um pai, né? O nosso pai. E empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Aí que novamente ele adverte: desvie-se do mal e faça o bem. Então, na verdade, várias vezes ele fala, né, pra gente se afastar do mal, evitar a ira, faz o bem, confia, entrega, e você sempre terá onde morar. A gente tava vendo um canal que a gente segue no YouTube de um pastor, e ele tem 2 filhos, e agora a esposa dele engravidou novamente. Daí ele contou ali no canal, né? E aí ele fez outro vídeo falando só dos comentários que ele recebeu. Ele é um pastor que ele fala muito na questão da volta de Jesus, das coisas que estão acontecendo no mundo e etc e tal, né? E ele diz que muitas pessoas, a maioria parabenizou ele, enfim, mas muitas pessoas vieram e disseram: mas como? Tu tá te contradizendo? Como é que tu foram engravidar agora? Se você tá dizendo que Jesus logo vai voltar e que a gente tem que se preparar, e como é que vocês vão engravidar? Pra que ter filho agora, né, nesse mundo, etc e tal. E várias pessoas falaram isso. E eu pensava assim, também: nossa, mas eu não que esteja pensando em ter filho de novo, mas que eu pensava assim, né? Mas pra que outro filho? Ou caso que a gente fazer esses planos assim, né? Mas é aquela coisa, a gente não sabe, ninguém sabe o dia nem a hora. E ele falou isso, que Deus tem promessas para os seus filhos, que não ficarão desamparados, que os nossos filhos não mendigarão pão, que a gente sempre vai ter um lugar, alguém sempre vai nos acolher. Claro, né, usado por Deus, né? Ele sempre vai usar pessoas para nos ajudar se a gente passar por necessidades. Então, ele é um pai amoroso e a gente não deve pensar nisso, em não querer mais ou ter filhos, ou participar de certas coisas, porque Jesus já vai voltar. Não, a gente não sabe, a gente sabe que o mundo está sendo preparado, e nós, como cristãos, devemos nos preparar. Mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar. O nosso tempo, a nossa noção de tempo é muito... Nossa, nem existe perto do tempo de Deus, né? Para Deus não existe tempo. Então, ele falou isso e eu fiquei refletindo, e é verdade. A gente sempre tem que estar
assim, né? Com a nossa esperança em Deus e mas continuar fazendo a nossa vida, né? Tocando a nossa vida. Continuar com os nossos sonhos e orando para que os nossos sonhos sejam mesmo os sonhos de Deus, né? E aqui, para finalizar, ele fala aqui no 39, né? Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Então, glórias a Deus, porque além de nos salvar, Ele é a nossa fortaleza. Realmente, a gente não tem a quem recorrer na hora da adversidade, a não ser a Deus, né? Ele que vai nos suprir, Ele que nos sustenta, Ele que nos guia. E era isso que eu tinha para compartilhar. E vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que possamos cada vez mais aprender contigo e praticar, que é o mais importante, Senhor. Que os outros ao nosso redor possam ver, Pai, Te ver em nossas vidas, que eles queiram ter a alegria que nós temos, a paz que nós temos, independente do que estivermos passando, Senhor. Que nós realmente possamos viver isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, por cada irmão, por cada família, Senhor, e eu lhe agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.